Essa minha necessidade, ela veio através de um interesse pessoal de saber, conhecer um pouco mais a respeito do meu próprio mal-estar. Eu fui uma criança, apesar de bem criada, com uma família que me cuidou bem, eu fui uma criança que teve alguma sensibilidade, alguma dor, e que eu não entendia bem isso, né? E não tive acesso, nessa época, a algum tratamento, alguma psicóloga, um psicólogo que me ajudasse. E eu fui, então, criando esse tipo de dúvida a respeito da vida. Aos 15 anos, eu tive a perda traumática de um amigo de infância, que foi a primeira pessoa que eu soube que morreu de overdose. E isso me marcou profundamente. Ao entrar na faculdade, eu entrei em contato rapidamente com a psiquiatria, porque nós convivíamos no campus junto com os pacientes. E numa aula específica com o grande professor Jorge Alberto Costa Silva, durante a aula, eu manifestei alguma irritação e a maneira como ele me tratou no meio da aula me mostrou que tinha algo em mim que eu tinha que olhar. E foi a procura desse algo em mim que me fez procurar psiquiatria, não foi o inverso. Eu achei que eu estava precisando de ajuda. Não, tinha um sofrimento. Eu sentia que alguma coisa me doía, eu não sabia bem o que era, e eu precisei fazer terapia. E ao perceber que funcionou comigo, eu tive muita vontade de ajudar outros. Eu precisei fazer terapia. E ao perceber que funcionou comigo, eu tive muita vontade de ajudar outros. Foi assim. Eu tinha uma série de incoerências, preconceitos, que eu já percebia que não eram corretos, mas eu não conseguia me desfazer deles. Então eu fui entrando nesse clima de dúvida a meu respeito, né? E eu precisava adquirir coerência. E agora, tecnicamente, o que aconteceu? Eu, mais ou menos no terceiro ano de medicina, já percebendo isso, eu comecei a ler as obras completas de Freud. E aí, ao ler as obras completas, eu fui me identificando com alguns textos. Mais ou menos com vergonha de pedir ajuda, eu fui para a biblioteca ver se eu mesmo descobria. Eu não tinha noção que eu estava fazendo isso, mas foi assim. Agora, quando eu comecei a me tratar, eu tive um enlightenment, uma iluminação. Eu enxerguei que havia alguma coisa a mais para ser vivida e que a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia e talvez até mesmo a espiritualidade, a religião para alguns, me trouxe esse bem-estar. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a conviver com a cultura das drogas. Basicamente, nessa época, era fumar um baseado, não é? Eu resistia a essa cultura por questões de educação e de medo. Na verdade, era medo, né? De me envolver com algo que me era apresentado como algo muito perigoso. Mas um amigo meu se envolveu e ele foi morar nos Estados Unidos e me lembro do dia que eu estava sentado assim, com 15 anos, sentado na calçada, eu e os outros meninos sentados na calçada, assim, né? E passou uma amiga nossa e falou: ô Jorge, você sabe que o Alex morreu? Eu tomei um choque, que era um grande amigo meu de infância, e falou: mas morreu como? De overdose. Então esse fato me marcou muito. A perda traumática de um ente querido, um colega de infância, que tomou uma dose de alguma droga nos Estados Unidos e morreu, também com 15 anos, nós tínhamos a mesma idade. A partir daí eu comecei a ter um interesse muito grande. Eu passei a ser um ativista no cuidado do uso de substâncias químicas. Eu percebo que é um tema amplo, mas eu passei a me interessar em interferir em qualquer mal-estar advindo do uso de drogas.
o resultado das drogas, etc. Eu passei a ser um ativista no cuidado do uso de substâncias químicas. Eu percebo que é um tema amplo, mas eu passei a me interessar em interferir em qualquer mal-estar advindo do uso de drogas. Foi essa a minha grande motivação ligada às drogas. Em 1980, ainda um período assim que não se podia falar desse tema no Brasil, e vários temas não eram liberados para conversa, drogas também não era. E eu precisei aprender mais, porque eu comecei a ter pacientes com problemas no uso de substâncias químicas. E aí eu fui estudar nos Estados Unidos e foi assim que eu me aprofundei nessa área. Eu tenho uma experiência fascinante, maravilhosa, de perceber pessoas que se recuperam e que passam a contribuir na vida de outras e na minha vida. Então, no momento em que você está tratando de alguém, há uma situação de poder. No momento que você está tratando de alguém, há uma situação de poder. Esse poder, ele vai se transferindo para o paciente, que adquire a sua saúde e é capaz também de produzir algo que interfere na minha vida, no meu bem-estar. E me sugere coisas como, por exemplo, a inclusão da arte, a inclusão da música, a inclusão do teatro, do cinema, a quebra de paradigmas, a quebra de preconceitos. Tudo isso o paciente vai me mostrando. E é algo maravilhoso, porque eu continuo a sentir que eu evoluo. É uma troca, sem dúvida uma troca. Há um momento em que o enfermo, vamos usar esse termo, a pessoa que está doente, seja por um problema de drogas, seja por um problema mental, ou até mesmo por um problema clínico, que precisa de um apoio emocional, há um momento que esse doente ele é totalmente dependente do médico. Mas aos poucos ele vai adquirindo a sua independência e ele vai mostrando também que o que ele tem dentro dele contribui fortemente para a melhoria do profissional médico e da pessoa Jorge. Aqui tem um trocadilho muito legal. Não é força de vontade, que a pessoa tem que ter boa vontade. Porque quando a pessoa está sequestrada pelo desejo de uma dose, quando o cérebro, através das conexões neuronais, das bilhões de conexões neuronais, solicitam uma droga, ela passa a ter uma ideia fixa de que tem que ter aquela droga. Se ela permite que uma outra ideia entre, e aí vem a boa vontade, se ela se interessar por essa outra ideia, ela pode mudar esse prognóstico e passar a adotar a recuperação ao invés do uso de drogas. Então é um processo muito interessante de abertura da mente, a uma ideia que o profissional permita. Por exemplo, uma ideia importante na recuperação, vale a pena citar porque ela é gratuita, são a cultura de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, que existe no mundo inteiro e que traz alguma cultura, alguma forma de pensar que consegue fazer a pessoa resistir à primeira dose. Então, esse tipo de experimentação aos novos pensamentos, a questões espirituais que ajudam muito a Associação Psiquiátrica Americana. Agora, nem é só americana, a brasileira e a mundial também afirmam que a procura de espiritualidade ajuda não só nos transtornos ligados ao uso de substâncias químicas, mas a qualquer doença psiquiátrica e alguns até doenças físicas. A perversidade, ela é um componente do nosso inconsciente.
nós temos algum prazer com algo que causa dor. Vou citar o meu caso, médico. Quer dizer, eu não quero que ninguém sofra, mas se estiver, por exemplo, sangrando, ou se estiver vomitando, se estiver com pus, eu sinto algum prazer em tirar aquilo. Esse prazer é uma forma adaptativa de usar a minha perversidade, não para causar mal ao outro, mas para conseguir trazer a melhora ou a cura. Então a perversidade, por exemplo, o treino de jiu-jitsu, um jogo de basquete, quando um jogador usa o cotovelo, no jogo de futebol, quando um empurra o outro, tem uma certa perversidade. E no jogo de futebol, ou no esporte como um todo, foi até bom ter lembrado, no esporte como um todo, tem que ter um juiz para colocar limite. É preciso que haja uma certa rusticidade, uma certa raiva, um certo atrito, mas que isso tenha um limite. E é interessante que o mundo gosta disso. Quando há uma discussão política, um debate, é importante que haja uma certa perversidade de querer interferir no debate ou nos argumentos do outro com uma certa agressividade, até às vezes com hostilidade, mas isso deve ser mantido num âmbito que seja criativo, que seja harmônico, ou seja, que haja uma discussão, mas isso seja feito para a melhoria e não para a destruição. A perversidade deve ser usada para a melhoria e não para a destruição. Se eu estiver, assim, vamos supor, se eu estiver num momento em que eu estou com certa insatisfação, vamos supor, atrasado no trânsito, e se eu manifestar isso agressivamente com um transeunte, eu estou adoecendo, porque eu estou deixando que o mal-estar me leve a ficar perverso e a querer agredir outro, ao invés de usar todo esse ferramental, e é isso que a psiquiatria, a psicologia, a sociologia, o jornalismo, é isso que as artes fazem, sublimar o mal-estar e transformá-lo em algo criativo. Se eu conseguir estar dirigindo no trânsito e começar a ficar irritado e colocar, eu vou botar aqui a minha música para esses momentos, colocar Evandro Mesquita e a Brits, você não soube me amar, você não soube me amar, eu vou colocar um pouco a minha raiva sob uma forma criativa sem fazer mal a alguém. Aliás, obrigado ao Evandro Mesquita por essa maravilhosa canção. Olha, esse é um problema que eu estou tendo. Eu já fui extremamente flamenguista, mas hoje eu vejo no futebol, eu gosto quando o Flamengo ganha, claro. Já tive até alguma participação em atividades lá do Flamengo, mas o que hoje em dia eu vejo no futebol uma beleza. Eu vejo assim, por exemplo, neste momento, os flamenguistas talvez não gostem do que eu vou dizer, mas a torcida do Vasco está tendo um momento de renascimento espetacular. É bonito de ver como quanta força, quanta beleza lá fora, aqui dentro, como uma onda no mar. Como tanta beleza existe na manifestação do esporte, na torcida, na brincadeira quando é saudável. Não é? O que me ocorre é que, às vezes, torcer por um time se torna uma forma de você fazer bullying com o outro, causar sofrimento no outro porque perdeu. Ora, se o Flamengo ganhar sempre, acaba o futebol. Temos que entender que o Flamengo tem que perder de vez em quando. E quando o outro time ganha, há uma certa satisfação no outro time. Eu diria que é como dois irmãos, que os dois podem brigar, mas ninguém pode brigar com eles dois. Ou seja, um irmão defende o outro. Então eu defendo os outros times. Eu adoro futebol. A doença mental, ela não é contagiosa, mas ela é contagiante.
Se alguém se descontrolar no âmbito do seu espaço, isso vai lhe causar alguma reação. Na maioria das pessoas é assim. São pessoas muito preparadas é que conseguem gerenciar isso. Mas normalmente, quando há um descontrole, alguém muito próximo perde o controle também. Então, o familiar, quando ele tem um paciente que perde o controle, e a doença mental é alterações do pensamento, alterações do sentimento, alteração do aprendizado ou da memória e alteração do comportamento. Então, na doença mental, há alterações do comportamento levando ao descontrole. Quando esse descontrole acontece, ele contagia as pessoas em volta, contagia a família. E a família fica prisioneira da raiva de ver o seu ente querido se descontrolando e sendo prejudicial a ele, e da culpa de não estar conseguindo compreender. Então a família precisa de ajuda para desenvolver também ferramentas, eu diria ferramentas para conseguir não se contagiar e conseguir ajudar. Isso traz um prognóstico muito mais rápido e muito melhor da recuperação. Bem, o meu contato, não é, com a família é assim, eu não sou médico. Com a família eu sou avô, eu sou pai, eu sou filho, minha mãe é viva, sou primo, então eu não sou médico. Eu sou mais uma pessoa querendo usufruir daquilo ali, porque a minha posição como médico foi me conferindo, como médico, professor, foi me conferindo um certo destaque. E isso vai inibindo os outros. E eu, nessa hora, eu quero ser o Jorginho. É tão bom ter tido um sofrimento que foi superado, aprender a como superar o seu e como ajudar outros. E na hora que isso acontece, a sensação assim, puxa vida, está valendo a pena. Minha vida vale a pena. É necessário, sabe, ter algum crescimento material. É necessário. A maioria das pessoas tem necessidade, né? Basicamente, saúde, educação, moradia, não é? Então, é necessário. Porém, a satisfação maior, na minha maneira de ver, é espiritual. Você perceber que alguma coisa de você está contribuindo para o mundo. Essa é minha... Esse momento é muito gratificante, é muito bom, é emocionante. Eu não digo que é para pior, nem para melhor, é diferente. Porque até mesmo no começo da minha vida adulta, existiam regras muito estabelecidas, às vezes excessivamente rígidas, mas eram regras, eram formas de agir já bem definidas. Isso foi caindo. E agora me parece, a minha impressão, eu não tenho a certeza absoluta disso, mas a minha impressão é que há falta de regras. É preciso ter limites. É preciso que hajam circunstâncias que definam claramente qual é o melhor comportamento para aquele momento. E eu percebo que o jovem, quando vem para cá, ele até vem um pouco revoltado. Tem vários aqui hoje, que hoje mesmo de manhã eu já examinei esses jovens, já passei a visita médica, e eles demonstram uma certa felicidade, porque eles são chamados, o jovem, como é que é o tratamento? Há necessidade de medicação em alguns casos, cada vez menos, tratamento psicológico e mostrar formas de ser. Como é que você vai ser na vida? Mostrar isso ao jovem. E quando isso é feito com regras que ele compreende que são necessárias e com algumas regras que ele pode mudar, a confiança se estabelece. E isso é muito agradável. E é
bom ver como o jovem responde bem a isso. Nesse momento, deixa eu lhe dizer o seguinte, uma preocupação muito grande que o médico tem é com o aumento desesperador de tentativa de suicídio com adolescente. É assim, assustador. Diariamente, hospitais pedem vagas, as famílias pedem vagas. É assim algo assustador. O jovem está desistindo. Então, ele vem para cá, todos os jovens que estão aqui, em algum momento, tentaram suicídio. Droga, pouco. Suicídio grave. Então, é bom ver quando ele encontra um caminho. E o familiar é parte fundamental nisso. O familiar, ele frequentemente precisa se tratar. Nós, adultos, enquanto sociedade, estamos falhando. Nós estamos falhando. Nós precisamos tornar esse mundo melhor para os jovens. Nós precisamos gerar compreensão para o jovem. O jovem hoje não sabe adequadamente como ele vai ser, porque não existem tantos parâmetros. Eu tenho estudado já há 2 anos a questão da transgeneralidade, dos transgêneros. Há 2 anos atrás, eu pesquisei, havia se definido 32 gêneros. Agora eu fui procurar de novo, há 2 semanas atrás, já tem descrito 72 gêneros. Então, parece que existem grandes possibilidades de ser no mundo e que nós não estamos preparados para dirigir isso. E a maioria das pessoas que eu vejo comentando, por exemplo, nas redes sociais, são contrárias a essas evidências e tentam desmerecê-las, ao invés de entendê-las e tornar isso viável. Então, é preciso que nós nos organizemos melhor através das associações, através das associações que têm uma Associação Comercial do Rio de Janeiro, que assume uma representatividade no bem-estar da saúde e saúde mental da população, sem interesse político partidário, simplesmente por ocupar um espaço e realizar algo para o bem através de uma associação. Então, a associação comercial, associações médicas, as associações religiosas, criarem objetivos que possam encaminhar esses jovens. É muito importante. Aqui, o nosso tratamento, ele cursa com um projeto Master. Nós demos o nome Master. Infelizmente veio o banco, pegou esse nome e sujou a barra. Infelizmente. Mas o projeto Master é assim, ser mestre. Então o adolescente assume responsabilidades e ele tem um ganho. Ele começa a se profissionalizar, ele pode assumir responsabilidade na literatura, na nossa atividade de literatura, na nossa atividade de dança, na nossa atividade de música, na nossa atividade esportiva. Ele faz a limpeza do tatame e ele tem o direito a algum benefício. Um benefício que ele tem é uma festa, tem uma festa mensal. A festa do mês passado foi festa de aniversário, fizemos uma festinha típica de aniversário. A festa desse mês agora, de abril, vai ser a festa de Páscoa. A gente faz uma festa, ele convida, ele diz o que é que vai ter, qual é a música, qual é a dança. Então ele vai tendo criatividade e vai exercendo essa criatividade. Então, definindo, talvez para editar, é preciso dar oportunidade ao jovem para que ele manifeste o seu conteúdo havendo algum continente, alguma regra. Primeiro, eu tenho me surpreendido. Eu tenho 74 anos. Eu tenho saúde, mas eu me surpreendi
talvez no último ano, percebendo a minha finitude. Eu percebo que eu chegarei ao fim, quer dizer, que haverá um fim. Essa percepção está me trazendo uma certa serenidade. Eu já não tenho grandes desejos, não tenho mais praticamente nenhum desejo material. Agora eu tenho um grande desejo que eu estou promovendo. Eu quero doar a clínica, já estou no processo, para a equipe, para os funcionários. Porque meus filhos, eles têm uma boa vida, eles conquistaram o que eles desejam e eles não têm interesse na clínica. Eu também não vou... Caixão não tem funerário... Desculpa. Caixão não tem espaço para a clínica. Caixão não tem garagem. Caixão não tem imobiliária. Então vai ficar aqui. Então eu quero doar para ver se eu consigo estender esse trabalho. Tá certo? Desvinculá-lo de uma passagem material para ficar uma passagem espiritual. Então criaram um instituto esse ano, já estamos em andamento para isso, criaram um instituto e doar. Eu vou continuar fazendo o que eu faço. Eu gosto muito de ser médico. Não foi fácil para mim ser médico. Eu tive dificuldade, eu consegui entrar numa faculdade pública espetacular. Meus colegas de faculdade, sim, pessoas maravilhosas. E eu gosto muito de ser médico. Eu gosto muito de interferir na vida de outra pessoa para que ela melhore. Isso me dá uma alegria, uma felicidade muito grande. E gosto também da comida daqui, do ambiente, da calma, do bem-estar, das pequenas coisas que alegram o cotidiano. Então eu quero continuar sendo médico até onde Deus me permitir. Meu maior legado. Rapaz, eu nunca pensei num legado. Eu nunca pensei em deixar algo assim. Eu quero passar por aí, fazendo alguma coisa, ajudando alguém, e se esse alguém pegar isso para ajudar outro, aí eu fico muito feliz. Meu maior legado é se meus alunos quiserem continuar fazendo esse trabalho. Não seja tão apressado, Jorge Jaber. Não seja nervosinho. Tenha um pouco mais de serenidade. Reze um pouco mais.